Tudo bem, turma? Sejam bem-vindos a mais um bloco aqui da nossa aula e nós vamos continuar falando aqui, né, sobre os tipos de condutores, né? Então nós falamos no bloco anterior sobre algumas classificações desses condutores, falando sobre o material, tipo de material isolante. E agora a gente vai falar um pouquinho a respeito, né, da classificação deles conforme a atuação dos cabos frente à ação do fogo, tá? Isso aqui também é uma informação muito importante, tá? Por quê? Né? Por qual motivo? Porque a instalação elétrica ela está sujeita a condições de fogo, tá? Então, você pode ter um fogo numa edificação, seja por um agente externo, seja devido a um curto-circuito. Então, você pode ter fogo, né, das duas condições, tanto fogo externo à instalação, quanto fogo produzido pela própria instalação. De acordo com isso, pessoal, os cabos podem ser basicamente classificados em cabos propagadores de chama, tá? E aí a gente tem aqui uma questão, né, que no bloco anterior a gente falou sobre o tipo de isolação desses cabos, tá? Desses condutores. Só que aí, por exemplo, a gente tem o EPR, o XLPE, que em certas condições suportam maiores temperaturas, né? Pelo lado da chama, eles já têm alguns aspectos negativos, que eles são propagadores de chama, tá? O que é um cabo propagador de chama? Na presença de chama, o seu material isolante corre o risco de entrar em combustão. E aí, ainda que você extinga a chama, depois que aquele fogo pega no cabo, ele pode ficar propagando essa chama, né? Seja apenas naquele local ou a chama pode ir caminhando, ela vai consumindo o material do cabo, o que é perigoso, o que é preocupante, tá? Existem os cabos não propagadores de chama. Basicamente é o seguinte: na presença da chama, esse material, o cabo pode entrar em combustão, porém quando você tira a chama ativadora, a combustão no material cessa. Naturalmente vai degradar o material, né, isolante, porém ela cessa na ausência da chama, tá? Da chama inicial. Os cabos que têm essa característica são os PVC e neoprene, tá? Existem os cabos resistentes à chama, tá? São cabos que mesmo durante exposição prolongada, a chama ela não vai se propagar ao longo do material isolante do cabo, tá? Geralmente esse tipo de cabo ele fica ali, ele vai se deteriorar naquele ponto, só que ele vai conseguir não permitir que aquela chama percorra aquele cabo, tá? Ele é muito semelhante ao não propagador de chama. Basicamente, a gente tem os Syntenax anti-flam da Prysmian, tá? E o No-Flam da Nexans FICAP, tá? E aí, por fim, pessoal, nós temos os cabos resistentes ao fogo, tá? Qual que é a característica desse cabo? O material dele, de isolação, ele tem uma cobertura externa de materiais incombustíveis, tá? E aí, geralmente, por que esse cabo é utilizado? Ele é utilizado em circuitos, por exemplo, de prevenção a incêndio, em alarmes, circuitos de iluminação de emergência, por aí vai, de forma tal que em condições de emergência, se pegar fogo na instalação ou se pegar fogo no prédio, você garante que certos circuitos permaneçam em funcionamento pleno, tá? Naturalmente, ele não é aplicado em todos os circuitos porque ele não é feito para isso. Ele é feito geralmente para circuitos de emergência, de combate a incêndio ou coisas do tipo, tá bom? Bom, pessoal, algumas outras recomendações que a norma, né, que é a NBR 5410, seção 6.2.3, traz a respeito dos condutores, né? A primeira delas é que os condutores devem ser providos no mínimo de isolação. Então,
não se recomenda o uso de condutores nus, embora eles existam, tá? Em instalação elétrica predial, não se recomenda o seu uso, tá? Então, somente condutores com isolação, tá? Bom, cabos do tipo uni ou multipolares devem atender às normas, tá? Normas complementares, e aí a gente tem normas complementares para cada tipo, o tipo PVC, o tipo XLPE e o tipo EPE, tá? Basicamente, essas normas complementares aqui vai dizer respeito à resistência do cabo, não à resistência elétrica, resistência mecânica, questão do tipo do material, como é que é a decomposição desse material, esse material, se ele entrar em combustão, que tipo de agente químico ele pode liberar, se esses agentes químicos eles são ou não nocivos à saúde. Então, essas normas trazem essas recomendações, tá? Então é bom vocês darem uma checada nelas, tá? Para ficar por dentro do assunto, que dependendo do local onde você vai empregar esse cabo, você vai poder ou não utilizar certos tipos de materiais, tá? Condutores isolados com isolação de PVC de acordo com a NM 2437, eles devem ser não propagadores de chama, tá? Então, essa é uma das características. Então, lembrem que no slide anterior a gente falou os tipos, né? E aí, se você vai utilizar condutor de PVC, automaticamente a norma já recomenda que você use o não propagante de chama, tá? Então, você já tem que buscar um material desse tipo. E os cabos não propagantes de chama, livres de halogênio, né? Eles devem ser, né? Devem atender a NBR 13248, né, com relação à sua emissividade de fumaça e gases tóxicos, tá? Então, também é preciso ficar de olho nessa questão, tá? Fora isso, o que mais que a norma ainda recomenda para a gente? Aí ela traz as seguintes características, né? Por exemplo, instalações elétricas residenciais recomenda ser empregado apenas condutores de cobre, tá? Exceto para casos de aterramento e proteção. Neste outro caso aqui, você pode usar um condutor de um outro material que não cobre, tá? Mas o recomendável é a padronização do uso de cobre. Em instalações comerciais, é permitido o emprego de condutores de alumínio em seções iguais ou superiores a 50 milímetros quadrados. Por que disso? Quanto maior a seção do condutor, mais caro ele é, tá? E maior vai ser a bitola desse condutor. Então, dependendo da seção desse condutor, né, acima de 50 milímetros, já é um condutor de uma seção muito considerável, aí acima disso pode-se utilizar condutores de alumínio, tá? Por quais motivos? O alumínio ele é um pouco mais barato, tá? Ele vai ter ali umas características ali de questão de peso, densidade também, que ele vai ter algumas vantagens em relação ao cobre. E aí quando você parte para o alumínio, né, você vai acabar barateando alguns custos, tá? Mas você pode falar assim, professor, mas onde que eu vou usar uma seção de 50 milímetros quadrados? Geralmente no ramal de entrada, tá? Fora isso, dificilmente o seu circuito em uma instalação elétrica residencial vai precisar de uma corrente que demande um condutor de 50 milímetros, tá? Então, exceto no ramal de entrada. Em instalações elétricas industriais, aí nestes casos, você pode utilizar condutores de cobre ou alumínio, tá? Desde que sejam observadas algumas condições. Então, por exemplo, na instalação industrial, se o circuito demanda um condutor com seção maior ou igual a 16 milímetros quadrados, aí você já pode usar alumínio, né? E aí o alumínio vai ter uma vantagem porque ele é mais barato e na instalação industrial você vai ter circuitos lá de
um comprimento muito grande, tá? Então, você teria um gasto, né, muito grande com os condutores de cobre. Então, nesse caso, você pode usar alumínio. Outra condição que tem que obedecer é que a potência instalada tem que ser igual ou superior a 50 kW. Então, por esse motivo, instalações industriais, tá? Então, fácil numa indústria, você vai ter uma potência instalada superior a isso. E as instalações, nestes casos, precisam passar por manutenções qualificadas e periódicas, tá? Então, geralmente, instalação industrial, você vai ter lá um engenheiro eletricista, um técnico eletricista presente, e os circuitos elétricos passam por manutenções preventivas periódicas, que é um pouco diferente na instalação elétrica residencial, né? Na instalação elétrica residencial, se foi devidamente projetado e executado o projeto, as manutenções, né, no circuito elétrico, elas são mais de longo prazo, né? Você vai ter ali alguns anos, né? Talvez ali uma vez por ano, a cada 2 ou 5 anos. Então, isso aí depende muito do engenheiro responsável por aquela obra, né? E ele que tem que recomendar. Ok? Bom, pessoal, para finalizar aqui, vamos fazer esse exemplo aqui a respeito de um tipo de circuito para vocês entenderem um pouquinho, né, a importância dessa questão do condutor, do seu tipo de material e a influência da sua seção, tá? Então vamos pensar aqui nesse seguinte exemplo. Uma instalação elétrica com um chuveiro de 6.000 watts de potência, chuveiro comum, né, presente em qualquer residência, 220 volts, conectado em um circuito de 20 metros de comprimento. Então eu fiz esse diagraminha aqui, um circuito de corrente alternada, 220 volts, 60 Hz naturalmente. Na outra extremidade, 20 metros de distância, está o nosso chuveiro de 6.000 watts de potência. Considerando que a resistividade do cobre, né, ela tem esse valor aqui, 0,01724 ohms milímetro quadrado por metro, e a seção do condutor é de 4 milímetros quadrados, determine, né? Então, vamos supor aqui que eu já peguei uma instalação pronta. O cara já fez a instalação e já colocou lá 4 milímetros quadrados. Não estamos questionando o dimensionamento do condutor. Vamos apenas inspecionar essa instalação. Então, determine qual é a resistência elétrica total do condutor e qual é a queda de tensão nesse condutor. Então, pessoal, para fazer esse exemplo aqui, nós vamos usar o conceito da segunda lei de Ohm, né? Que é aquela que envolve o tipo de material, a resistividade do material, o comprimento do circuito e a seção do condutor. Tá? Então, já substituindo aqui, temos aqui um material de cobre, 20 metros de comprimento e 4 milímetros de seção. Percebam que eu não fiz conversão de milímetro para metro quadrado. Por que eu não fiz essa conversão? Porque a unidade da resistividade do material, ela já contrabalanceia a dimensão de milímetro quadrado e metro. Perceba que ela é ohm milímetro quadrado por metro. Então, o milímetro quadrado aqui vai cancelar com o milímetro quadrado do cabo e o metro vai cancelar com o comprimento. Tá? Então, vai sobrar no final ohms. Tá? Chegamos aqui na resistência de 0,0862 ohms. Ok? É uma resistência alta? É uma resistência baixa? A gente precisa analisar o resto do problema para avaliar. Tá? Então, vamos para a letra B. Vamos calcular a queda de tensão no condutor. Então, vamos lá. Primeiramente, para calcular a queda de tensão do condutor, basicamente, a gente vai aplicar a primeira lei de Ohm, V igual a RI. Então, eu já conheço a resistência total desse circuito. Eu preciso saber o que? A corrente. Porém, foi-me dado só a potência e a tensão. Então, primeiro eu vou aplicar P igual a VI e vou calcular a corrente do meu circuito. Então, esse chuveiro, por exemplo, vai solicitar uma corrente nominal de 27,3 amperes aproximadamente. Tá? Com esse valor de corrente vezes a resistência total desses 20 metros do circuito,
eu vou chegar numa queda de tensão de 2,35 volts. O que significa essa queda de tensão? Quer dizer que a tensão no chuveiro vai ser igual à tensão da entrada, tensão lá no quadro, por exemplo, menos a queda de tensão do condutor. Nesse caso aqui seria 220 menos 2,35 volts. Isso vai me resultar em uma queda de tensão de 217 volts lá no chuveiro, tá? Ou seja, o que significa? A energia, na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma e não existe condição ideal na prática, né? Existem perdas. Essas perdas, basicamente, que ocorrem no circuito, são perdas Joule, perdas por efeito térmico. Então, são essas perdas devido à resistência intrínseca ao material condutor, mesmo ele sendo condutor, ele tem uma certa resistência, que vão produzir a emissão de calor no condutor e vão produzir essa queda de tensão, tá? O que é importante a gente perceber aqui neste caso? Tá? Primeiramente, essa queda de tensão foi grande, foi muito severa ou está dentro de um padrão aceitável? Então, o PRODIST recomenda o seguinte, os limites precários superior e inferior. Tá? Quanto a tensão de 220 volts pode subir ou descer. Tá? Acima disso ou abaixo disso, quer dizer que sua instalação está em desconformidade. Então, você precisa pedir para a concessionária de energia vir ali e verificar se vai ser necessário aumentar a tensão lá na entrada da sua instalação ou se você vai precisar fazer alguma intervenção interna na sua instalação elétrica. Tá? Então, nesse caso aqui, o limite precário superior é mais 5%, então até 231 volts é permitido, só que já está bem ruim, tá? E o precário inferior é menos 7%, então até 205 volts é permitido, abaixo disso já está bem ruim. Então, se você medir com um multímetro tensão acima de 231 volts ou abaixo de 205 volts, você vai verificar, né, um problema e aí você tem que acionar a concessionária de energia. Um outro detalhe, pessoal. Então, nesse caso aqui, tá ok, né? Mas vamos supor que você quisesse melhorar essa tensão. Como que você poderia melhorar? Você tem várias formas. Uma poderia ser o quê? Comprar uma carga menor. Então, comprar um chuveiro menor. Ok, pode ser um caminho. Se a potência diminuir, naturalmente diminui a corrente, diminui a queda de tensão. Então, é um caminho. Mas vamos supor que o cliente não vai abrir mão do chuveiro dele, né? Quais seriam os outros mecanismos? Está aqui na segunda lei de Ohm. Né? Um mecanismo é a resistividade do material, então seria você substituir por um outro tipo de material, mas aí a gente já viu que basicamente instalação elétrica residencial não tem como fugir, você vai ter que usar o cobre mesmo, então não tem como mudar o material. Se fosse uma instalação industrial, você até poderia pensar em usar cobre ou alumínio, mas aí teria que fazer os cálculos, tá? Sobra então quais outras grandezas para se trabalhar? Seção do condutor ou comprimento do circuito. Tá? Seção do condutor. Se eu aumento a seção do condutor, a seção é inversamente proporcional à resistência do circuito. Automaticamente eu diminuo a resistência do circuito. Então, se eu entrar com um condutor, por exemplo, de 6 milímetros quadrados, eu diminuo a resistência e vou diminuir a queda de tensão. Então, é um mecanismo. Só que aí qual que é a questão? Condutores de maior seção são mais caros. Então, você vai precisar, né? Depois, quando a gente for fazer o dimensionamento do condutor, a gente vai, né? Uma das formas de dimensionamento é por queda de tensão. A gente vai perceber até quantos por cento de queda de tensão é tolerável de acordo com a norma. Tá? O outro caminho que segue é o quê? O comprimento do circuito. Tá? E aí o comprimento do circuito vai estar diretamente ligado com o baricentro de carga. Então, quando você pega toda a sua instalação elétrica,
nas próximas aulas a gente vai calcular o baricentro de carga, ou seja, vai calcular qual que é a posição onde vai ficar o quadro geral de baixa tensão, o QGBT, e aí a distância vai estar vinculada a quem? A sua carga, a distância desse QGBT à carga, tá? Naturalmente, quando você faz o cálculo de baricentro de carga, pelo equacionamento do cálculo, ele já tende a trazer o QGBT para mais próximo da carga, tá? Mas às vezes nem sempre é possível. Às vezes você tem o QGBT ali mais próximo dos chuveiros, dos banheiros, da cozinha, onde estão as principais cargas. Mas às vezes você tem uma outra carga lá fora da casa, uma bomba ou uma outra carga, uma outra tomada maior que ficou distante, tá? Aí você tem a opção de tentar trazer a tomada para mais próximo, né? Ou, se não for possível, né? Aí o único caminho seria aumentar a seção do condutor, tá? Pessoal, muito obrigado pela participação de vocês. Estão aqui as referências dessa nossa aula. A aula de hoje foi um pouquinho mais curta. Espero que vocês tenham compreendido. Qualquer dúvida, estou à disposição através do fórum, lá na plataforma Mudou, através do WhatsApp. Pelo WhatsApp acredito que seja mais rápido, né, a interação. Peço por gentileza que vocês façam a leitura do material complementar quando existir, dos vídeos complementares quando existirem. Se persistir as dúvidas, assistam novamente a aula. E por fim, façam o exercício relativo a essa aula que está disponível aqui na plataforma Moodle, tá? Pessoal, grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.